Deus, amados irmãos, aqui é a missionária Marta. Hoje é dia 23 de julho de 2025. Amados irmãos, vocês sabem que o Senhor tem me trazido revelações e tudo mais. Eu tenho procurado ser o mais responsável possível em relação à fidelidade das revelações que vêm da parte do Senhor. Tenho feito de tudo, mesmo que tenho recebido informações de determinadas coisas ou visto determinados temas na internet e tudo mais, mas antes eu não repito determinadas profecias que eu escuto sem antes que o Senhor me confirme se isso é verdadeiro ou não. Então eu espero a confirmação do Senhor. E em relação a isso, por exemplo, em relação à hibridação, em relação à modificação do DNA, eu tinha orado, buscando do Senhor essas revelações antes de estar repetindo igual um papagaio coisas que os outros estão falando, porque a gente tem que ter do Senhor a certeza se isso vem do Senhor ou não, se isso é possível ou não, porque eu posso ver que realmente é possível com meus olhos ou cientificamente ser provado que é possível, mas se Deus não me confirma isso que realmente acontece, está acontecendo e o Senhor fala a respeito desse tema, eu não vou estar repetindo, a menos que o Senhor revele. Em 2024, eu estava orando justamente a respeito da picadura da abelha, que houve em 2020. E a respeito do que todas essas pessoas estavam falando a respeito dessa modificação. Então, num dia, na madrugada, o Senhor me pede para descer para orar, era 2h da manhã, o Senhor me acordou para orar. E quando eu vou para a cozinha para ter uma liberdade para estar orando aí, o Senhor me dá uma visão. Eu vejo as veias de uma pessoa e dentro dessas veias eu vejo sangue vermelhinho correr nessas veias. Era até bonito de ver, impressionante. Mas no meio desse sangue eu vejo partículas negras. O sangue empurrava essas partículas negras. Então o Senhor, e nessa época eu não conhecia o grafeno, que eles falam muito, E então o Senhor começa a ministrar e falar comigo para desconsagrar e jogar fora, fazendo um ato profético nessa madrugada e orando por todos aqueles que tinham recebido a abelhada. E o Senhor me pede para orar mundialmente, desconsagrando e consagrando ao Senhor essas pessoas. Quebrando isso na vida dessas pessoas e jogando fora. Então o Senhor me faz jogar fora em um ato profético. Glória a Deus, aleluia. Mas só que agora, faz mais ou menos um mês e pouco, o Senhor me dá outro sonho a respeito disso. O Senhor não me permite falar muito sobre isso, mas depois me dá uma confirmação. Faz um mês e pouco. Eu já compartilhei sobre isso quando eu falo de hibridação. O Senhor me mostra um grupo de pessoas que a abelha pica elas. Você sabe qual que é a abelha? A abelha picou. E na abelha picar, eu começo a ver de novo as veias e o sangue dentro das suas veias. E o sangue delas, eu fico impressionada, porque era negro, da cor de petróleo, com uma espessura aí, parecida ao petróleo um pouco mais grossa e viscosa, corria sobre essas veias. E eu estou nessa visão observando esse grupo de pessoas. E eu observo esse grupo de pessoas, eles começam a se transformar. E eu sinto que eles deixam de ser
humanos. Nesse sonho, estou contando do sonho. E aí um anjo do Senhor que estava comigo nessa visão me pega pelo braço e me puxa. Mas eu estava tão atenta e eu queria ver o que acontecia aí. Eu tinha necessidade de ver, de olhar. Então eu não tirava o meu olhar desse grupo de pessoas. Porque eu queria ver tudo o que acontecia e o que ia acontecer depois disso. Então um anjo me pega e foi muito interessante na visão, porque eu não me viro de costa para essas pessoas e sigo andando. Não, eu ando para trás. Eu dou passo para trás e fico de frente a eles e continuo olhando. E quando eu continuo olhando, a informação que o anjo do Senhor me dá é que havia um abismo entre mim e entre essas pessoas agora. E que nós deveríamos, nesse tempo, sermos tirados desse lugar. Então eu entendia que o Senhor nos tiraria da terra por causa dessa grande contaminação que viria, essa grande transformação que viria. Foi um sonho assim muito impressionante, uma visão muito impressionante de ver. Então, amados irmãos, e hoje o Senhor me dá um sonho a respeito de uma transformação de novo. Fico praticamente antes da meia-noite, antes das 2 da manhã, tendo sonhos, e depois continuo tendo sonhos com o mesmo tema. E o Senhor me mostrando pessoas nas ruas possuídas por demônios, totalmente possuídas, totalmente transformadas. E o Senhor me ministra durante a noite, não lembro muita coisa, mas o que vem no meu coração é que esse tema, o Senhor estava querendo trazer esse tema novamente, para trazer claridade a cada irmão. Então, amados, eu não creio em coincidência da parte do Senhor, tá? Eu creio que o Senhor move todas as coisas e quando Ele quer falar sobre algo, Ele traz. Ele te dá nas mãos os temas. É isso que Ele tem feito comigo. Então, amado irmão, o Senhor começa a ministrar hoje e a falar a respeito da patente, da marca e do direito de pertenência, tá? O direito de pertencer. Nós somos soldados de Cristo e essa é a última oportunidade que nós temos, se queremos salvar. Amém? A patente informam dados científicos e o DNA modificado. O genoma humano, conforme a pesquisa de Shinda Brandolino, uma doutora científica que fez essa pesquisa e postou essa pesquisa, eu estou trazendo essas informações dela. Essas informações não são minhas, tá? Então eu vou falar do que ela viu e do estudo que ela fez. Ela fala que o genoma humano, ele não pode ser patenteado. Quando eles chegaram a apresentar um pedido para patentear o genoma humano na Corte dos Estados Unidos. Me parece que foi justamente em 2019, algo assim. Ela fala sobre isso. Depois vocês buscam o nome, vocês vão ter informação sobre ela na internet. Aí a corte informou que o genoma humano ele não pode ser patenteado, porque é um produto da natureza. Mas a corte informou o seguinte: se esse genoma for modificado, ele poderá ser patenteado. Patentear, quando eu patentio uma ideia minha, eu sou dono dessa ideia, tá? Se eu patentio algo, eu sou dono dessa patente, eu sou dono agora de todos que têm esse número, me pertence agora. Eu me torno dono disso. Então, eles informaram lá o seguinte: olha, se o genoma for modificado, ele pode ser patenteado. Ai, que conveniente.
Então, por alguma vacina, ele pode ser modificado o ARN. E o ARN, que são as vacinas de ARN, elas estão sendo utilizadas ultimamente, tá? Através dessas vacinas pode ocorrer uma modificação no genoma, segundo a doutora. Então, se há essa modificação, esse genoma pode ser patenteado. Então, se está alterando geneticamente, tudo que está alterado geneticamente se patenteia. Quando você, com uma vacina, pode fazer uma alteração genética, conforme o que fala a doutora, quando se modifica o genoma, essa pessoa, ela vai se tornar transgênica, ela vai se transformar em transhumana, tá? Você já viu falar no transhumanismo que eles estão querendo implantar? Então, essa pessoa foi, então, modificada geneticamente. Legalmente, no direito internacional, consta que ela agora é propriedade do dono da patente. O mais dramático é que, por ser transhumano, não será considerado humana com direitos humanos, com os direitos humanos que nós conhecemos. Então, o transhumano, ele perde o direito humano. O direito humano não pode proteger o transhumano, porque a lei não vai funcionar para a proteção do transhumano, porque um é o direito humano e o outro é o direito transhumano, conforme informa a doutora. Então, o genoma, ele não só pode ser transformado através de algumas doenças. Ou trazer através de alguma medicação, alimento e tudo mais. Pode haver essa modificação nesse tempo, tá? E o que a doutora Shinda Brandolino diz, a doutora argentina que fez essa pesquisa, ela diz o seguinte, que as picadas de abelha, os sobreviventes, porque as picadas elas vão trazer algumas consequências, igual foi provado que já trouxe algumas consequências. Agora, os sobreviventes das picadas de abelha, esses terão o genoma transformados, modificados. E essa modificação passará para toda a sua descendência. Então, todo filho de um genoma modificado nascerá modificado. Todo filho de um transhumano será transhumano também. Compreende? E será pertencente a uma patente, terá um dono. Glória a Deus, aleluia. Que tremendo. O mais impressionante do dono da patente, que estamos falando do DNA humano. Os cientistas, um grupo de cientistas, depois vocês procuram na internet, está tudo aí. Um grupo de cientistas decodificaram o genoma humano, o DNA, e descobriram que o DNA tem um valor numérico. E a soma do valor numérico do DNA humano dá o número 26. O número 26 em hebraico é o nome do nosso Deus. É o nome Yud Hei Vav Hei, é o nome que nós não conseguimos pronunciar. É o nome verdadeiro de Deus. Então, Deus nos fez, nós humanos, e assinou no nosso DNA o seu próprio nome. E essa modificação
essa modificação no genoma, no DNA, ela faz modificar o nome de Deus em nós. Faz modificar a assinatura do nome de Deus em nós. Então, amados irmãos, tirar uma perninha tirar uma perninha, colocar uma perninha, já é modificar o nome e a assinatura de Deus em nós. O nome de Deus. Se tirar uma letra, é o mesmo que tirar uma letra ou colocar uma letra no nome de Deus. Eu me chamo Marta. Se você tirar R, fica Mata. E se você perguntar pela Mata, aonde está a Mata? Ninguém vai me conhecer, porque esse não é o meu nome. O meu nome, a minha identidade é Marta. Eu me identifico como Marta. Tampouco eu me identifico como Martas. Então vocês não podem alterar meu nome. Porque o meu nome é a minha identidade. É a identidade minha. É esse nome, Marta. Eu fui registrada com esse nome. Todos me conhecem por esse nome. E esse meu nome não pode ser modificado. Assim é o nosso DNA, o nome de Deus em nós, a identidade de Deus em nós. E essa identidade de Deus em nós é a pertenência. Eu pertenço a Deus, tá? Eu tenho o nome de Deus em mim e eu pertenço a Ele. A partir de quando modifica esse nome, já não é o nome do meu Deus. Entendeu? O significado da pertenência, de pertencer. Então, o que eles quiseram? Quiseram registrar uma patente, uma pertenência. Ou seja, eu quero ser dono de todos esses que foram modificados, eu vou ser dono deles. Que terrível e tremendo. Então, amados, vocês podem pesquisar também, tá escrito aí, existe alguém que registrou uma patente. Já existe essa patente registrada. Mas só que, entre aspas, essa patente é registrada com uma visão de criptomoedas e tudo mais. Mas analisa sobre isso. Eu não posso falar muito. Talvez esse vídeo nem até me cortem por causa da censura. Mas existe uma patente que é WO 20.200 60.66A1. Ou seja, WO 2020 666A1. 666, não? Da Microsoft. Eu não vou falar o nome do dono. Ele solicitou essa patente em 2019, conforme informação de um jornal que se chama El Cronista, tá? Que é um jornal em espanhol. Ele que dá essas informações e eu vou estar trazendo essas informações para vocês. Então ele fala a respeito desse sistema de criptomoedas utilizando dados de atividades corporal por onda cerebral e corporal humana. Eu vou deixar aqui. Vocês investiguem aí e analisem sobre isso. E justamente procurando a respeito dessas informações, para trazer essas informações do que Deus está revelando, olha só o que acontece. Nós estamos de missão no Chile e o Senhor começa a me incomodar para sair do Chile e para voltar. E uma das coisas que o Senhor fala comigo quando justifica a nossa saída do Chile também, uma das justificativas do Senhor que nos estava tirando de lá, o Senhor me fala que o Chile seria o primeiro país a aderir ao sistema da besta e que ia entrar esse sistema com uma facilidade e com uma força muito grande neste lugar.
onde as pessoas iam aceitar com muita facilidade todo esse sistema. E hoje, justo hoje, preparando esse estudo para trazer para vocês essas informações, eu encontro que justo mais ou menos nessas datas aí, nesses anos, foi feita uma lei no Chile, e a lei é 21.422. Foi feita uma lei que fala para dar proteção a todo trabalhador que está passando por uma transformação genética, uma transmutação genética nas empresas. E fala e depois desfala. E fala e depois desfala. Ou seja, isso vai acontecer, mas não vai não. Então, olha para você ver. Depois vocês entram aí e buscam o número da lei para vocês investigar sobre isso. Eu vou ler conforme o informe que eu vi aqui, da lei, tá? Eu entrei na lei para poder ler tudo e eu trouxe isso aqui. Então, eles falam a respeito do que essa lei defende. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Oi, é aqui. Então, eles falam dessa lei. Eles falam que há necessidade de proteger as pessoas que estão passando por transmutação. E a gente entende o que é transmutação. Essa lei 21.422, esse projeto, foi apresentado ante o Congresso do Chile pelo senador Alexandre Navarro, dia 8 de julho. E essa lei é antiga, é desde 2011. Tá? Regula a intimidade do trabalhador e estabelece a proibição de discriminação trabalhista frente a algumas modificações genéticas. Exclusivamente a lei protege quem está passando por mutações genéticas. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas esse celular é o contrário, não dá para vocês ver não. Interessante, né? Mudanças no DNA. E aí fala, uau, mudanças no DNA. Eles vinculam essa lei aprovada no Chile que proíbe a discriminação por mutação genética com a vacina do Covid. Eles negam relação com essa vacina. Mas se você analisar a pesquisa dessa doutora que eu falei, ela mesmo fala que o ser humano, o genoma humano, ele pode ser transformado, tá? Ele pode ser modificado por vírus, por enfermidades, por alimentação e por vacinas, tá? Ela mesma fala sobre isso. Então, amados, depois, nessa lei, depois de falar e ser clara a respeito de proteger as pessoas que estão passando essa transformação, elas estão sendo transformadas no ambiente de trabalho para que elas não sofram a discriminação da transformação que estão passando, eles criam essa lei. E depois eles vai e coloca assim, Carvalho ressaltou que uma vacina não pode entrar no genoma e alterar. Isso é ciência ficção. Não existe mecanismo que comprova cientificamente que as vacinas possam entrar no genoma
e insertar e gerar alguma alteração. Mas o mais incrível, se ele está fazendo uma lei para proteger as pessoas que estão se transformando, tendo essa mutação nas empresas, no local que está trabalhando e de pronto se transformam aí, como que na própria lei ele fala que não é possível se a lei protege e diz que é possível? Então existem determinadas coisas que eles falam que é e não é, e as coisas que muitos falam que não é e é, né? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, eu falo para vocês a respeito dessas revelações que o Senhor trouxe para mim, e surpreendentemente apareceu essas informações de leis aqui que foram aprovadas em determinados países, e as patentes que eles patentearam essa transformação e tudo mais. E outra coisa que o Senhor me revelou, eu já preguei com vocês, já falei a respeito, que o Senhor me mostrou que ia chegar um determinado tempo que as pessoas iam se transfigurar no meio das ruas. E que muitas pessoas iam estar caminhando na rua totalmente possuídas por demônios. E nessa noite, justamente, toda noite, eu tive visões de pessoas possuídas. Por isso que eu trouxe essas informações aqui, amados. E o Senhor falava a respeito da transfiguração de demônios visíveis a olho nu, onde íamos ver essa transfiguração, essas transformações, que eu creio que está muito relacionada a todo esse processo que eu estou comentando e a esses sonhos, tá? Nós somos filhos, e os filhos, a tendência do filho é parecer com o pai. E nós somos imagem e semelhança do nosso pai. Todo filho é imagem e semelhança do pai. Nós somos de Deus, imagem e semelhança de Deus. E os filhos das trevas, eles também serão imagem e semelhança do pai deles, tá? A própria Bíblia fala sobre isso, que os que mentem são filhos de Satanás, porque fazem igual, imitam o seu pai. Então, haverá uma separação, haverá um abismo, haverá algo muito notório, que nós que estamos com o Pai vamos poder perceber essa distância. Nós que estamos em santidade vamos perceber essa distância e vamos ver todas essas coisas acontecendo. Aonde muitos que estão em cima do muro com os olhos fechados, eles não vão ver essas coisas acontecendo nesse final do tempo. Eles não vão ter condição espiritual de identificar se esse está endemoniado ou não. Se esse já é filho da serpente, se fez filho da serpente ou não. Então, por isso nós necessitamos nesse tempo estar mais na presença do Senhor e nos distanciar. Quando esse anjo me tomava pelo braço, me tirava desse lugar e mostrava para mim, agora há um abismo entre vocês. Vocês não podem estar juntos mais, eu não posso. Porque o anjo me fazia compreender que não podíamos já estar no mesmo ambiente que essas pessoas. E nos tirava. Eu entendia que era esse o momento de nos retirar totalmente desse mundo. Eu entendi assim. Compreende? Eu entendi também que seríamos guardados de tudo isso e vi, através dessa visão,
quando vejo essa transformação, quando vejo todas essas pessoas se transformando, era algo terrível, tremendo. Era algo tremendo. Que não se assemelha a um apocalipse zumbi. Eu acho que ainda consegue ser ainda mais profundo do que a ficção consegue mostrar em relação de um apocalipse zumbi, de uns mortos-vivos. Não, é algo maior que isso. Porque sim, existia aí nessa visão morte neles, mas eles estavam vivos. Não estavam mortos, estavam vivos. A morte que havia era espiritual, mas estavam completamente vivos. Era algo tremendo de ver, de analisar. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, vou falar algo da profecia. O Senhor manda João comer o livrinho em Apocalipse. E esse livrinho que o Senhor pede João para comer é doce na boca e é amargo no ventre. Por quê? O Senhor dá visões aos seus profetas. E nós recebemos a doçura das visões do Senhor e das revelações, porque não tem coisa mais linda e preciosa que o Senhor nos dá as revelações e nos entregar. E nos entregar os mistérios. É algo delicioso. É doce na boca. É amargo no ventre. Porque ter que entregar determinadas revelações é doloroso. É doloroso para uma pessoa que o Senhor está levantando como atalaia ter que falar coisas às vezes difíceis de digerir, difíceis de entregar, porque entregar juízos da parte do Senhor, entregar decretos da parte do Senhor é algo que dói realmente o estômago, que amarga o estômago, que causa uma tristeza, que causa uma dor muito grande. Então, quando o Senhor fala que é doce na boca e amargo no ventre, o Senhor está mostrando a condição, em que condição o profeta está quando tem que falar coisas difíceis, entregar mensagens difíceis de ser entregue, mensagens dolorosas que muitas das vezes as revelações nos causam dores profundas. No entanto, você vê os profetas da Bíblia, você vê Daniel, você vê vários profetas, quando chega a revelação para eles, eles não conseguem parar de pé. João mesmo não consegue parar de pé, porque o impacto dessas coisas e a dor, porque o Senhor permite que nós sintamos, é como se estivéssemos vivenciando isso nesse momento que estamos vendo, estamos dentro dessa profecia. Por isso, determinadas informações que o Senhor nos dá, nos causa essa dor muito grande. E é necessário que o Senhor produza essa dor nos atalaias do último tempo, primeiro por causa da urgência e a necessidade de avisar. Então, as revelações às vezes traz pânico, as revelações traz porque ela vem com uma urgência, ela vem com uma necessidade, ela vem com uma grandeza. Onde muitas pessoas dizem que os profetas são escandalosos, que estão fazendo escândalos com pouca coisa, que não está acontecendo nada. A urgência
do Senhor é muito grande. E quando o Senhor mostra que muitos vão se perder, a gente vê realmente a realidade conforme os olhos do Senhor veem. E temos que transmitir com fidelidade como os olhos do Senhor veem, não como nós vemos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor quer sensibilizar a cada um com a mensagem. Então, por mais que as minhas palavras sejam doces ou mansas quando eu falo, há uma urgência em cada mensagem para chegar. No entanto, amado irmão, se vocês não compreenderam essa mensagem de hoje, cuidado com as picadas de abelha. Cuidado com as abelhas. Quando eu morei na roça, né? E meu pai falava, olha, se morde uma ou duas abelhas, né? A abelha não morde. Mas se te morde uma ou duas abelhas, você aguenta, mas o ser humano não aguenta muitas mordidas de abelha, não. Então, cuidado com as abelhas. Entendeu? Então, aí a gente tinha cuidado. Na hora que ia tirar o mel, não ser mordido tanto. Ao bom entendedor, poucas palavras. Eu espero que não censure esse vídeo e que possam entender, em nome de Jesus, o que o Senhor quer transmitir através dessa palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.